Olá! Bora mergulhar numa ferramenta que é assim, essencial no mundo do Azure, o Microsoft Purview. Sabe aquela pergunta como é que as grandes empresas dão conta daquela avalanche de dados espalhados por tudo que é canto? Pois é. Ou para quem está aí na jornada de certificação, essa nossa conversa hoje vai juntar todas essas peças. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o tamanho do problema hoje em dia. Depois, vamos ver o contexto geral, apresentar o Purview como a grande solução, detalhar como essa mágica toda funciona e, claro, fechar com o porquê de tudo isso ser tão importante. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Para a gente realmente sacar o valor do Purview, primeiro a gente precisa ter uma ideia do cenário, do campo de batalha onde ele atua, que é esse tal de patrimônio de dados moderno, que é vasto e, vamos ser sinceros, meio caótico. Vamos pensar um pouco. Onde é que estão os dados mais importantes de uma empresa hoje? Se a gente voltasse uns 10 anos, a resposta era fácil. Ah, tá nos servidores da empresa. Só que hoje, nossa, a resposta é muito, mas muito mais complexa e fragmentada. E aí que entra esse conceito que é fundamental a gente entender, o tal do patrimônio de dados. A ideia aqui é que não existe mais aquele cofre central, sabe? Hoje é um ecossistema digital, totalmente espalhado, está em servidor local, está em várias nuvens diferentes, está em dezenas de aplicativos SaaS. E aí fica a pergunta, né? Como é que se protege uma coisa que às vezes nem se sabe direito onde está? É um desafio gigantesco. Ok, agora vamos colocar esse desafio todo dentro do universo do Azure, especialmente para quem está de olho na certificação AZ900. Onde que a governança de dados se encaixa nesse quebra-cabeça todo? Então, o exame AZ900, que é a porta de entrada para o conhecimento em Azure, ele divide tudo em 3 grandes pilares. E quando a gente entende essa estrutura, fica claro o porquê da governança de dados ser tão crucial. E olha só esse gráfico, ele deixa tudo bem claro. Gerenciamento e governança não é um assunto qualquer, não. Chega a representar mais de 1/3 da prova. A mensagem aqui é, não é só usar a nuvem, tem que saber controlar. E é exatamente nesse ponto que o Purview entra em cena como o protagonista. Certo, então qual é a ferramenta que o Azure nos dá de presente para a gente conseguir enfrentar esse desafio da governança nesse patrimônio de dados imenso? A resposta é o Microsoft Purview. E se tem uma palavra para guardar que é unificado. É para pensar nele como uma torre de controle central, sabe? Que foi projetada para dar visibilidade e comando sobre o ecossistema de dados inteiro da empresa. E aqui está o grande diferencial do Purview, o alcance dele. Ele não olha só para o mundinho da Microsoft. Ele vai além. Ele consegue governar dados que estão em servidores locais, em outras nuvens como a AWS ou Google Cloud e até dentro de aplicativos SaaS. É essa visão de 360 graus que faz dele uma ferramenta tão poderosa. Bom, a gente já viu o que ele é e onde ele atua. Agora a parte legal. Vamos entender o como. Como é que o Purview automatiza a governança de dados na prática? O processo todo pode ser simplificado em 3 etapas, tudo de forma automática. Primeiro, o Purview vai lá e descobre onde os dados estão. Logo em seguida, ele verifica e classifica esses dados. E, por fim, ele aplica as políticas certas para proteger as informações que são sensíveis. Mas o pulo do gato aqui é que essa proteção é super inteligente. É para pensar no Purview como um verdadeiro detetive de dados. Ele não fica só procurando o óbvio, tipo um padrão de número de cartão de crédito. Não. Ele aprende a reconhecer o que é sensível pelo contexto, sabe? Ele vai identificando pistas, juntando evidências. É quase como se ele lesse nas entrelinhas para proteger aquilo que realmente importa. Beleza, já vimos o que é, como funciona, mas a pergunta que não quer calar é, no final das contas, por que isso realmente importa no mundo real? Para resumir, o Purview é aquele jogador que atua em 3 frentes cruciais. Primeiro, ele ajuda as empresas a ficarem em dia com as leis, tipo a LGPD. Segundo, ele gerencia o ciclo de vida da informação. E terceiro, para o pessoal de TI, é um conhecimento super valioso para a carreira e, claro, essencial para a certificação AZ900. É a combinação perfeita de governança, segurança e desenvolvimento profissional. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O foco não é só em dados que estão no Azure. A ideia é proteger informações confidenciais em qualquer lugar, não importa se o dado está parado em um servidor ou viajando pela rede. E isso nos leva a uma última reflexão. Se a gente não tiver uma governança bem feita, todo esse patrimônio de dados de uma organização pode virar um risco enorme, um passivo.
Ferramentas como o Purview são exatamente o que transforma esse potencial problema em um ativo valioso, seguro e muito bem gerenciado.